Uma cena viralizou ontem do Bolsonaro sendo perguntado por uma repórter sobre se ele passaria ou não a faixa presidencial caso perdesse a eleição. Eu quero assistir essa cena com vocês aqui e comentar algumas coisas a partir disso, porque é uma preocupação que a gente tem, bem, são várias preocupações na verdade, né, envolvendo um golpe de Estado, envolvendo se ele vai deixar a presidência ou não, se ele vai reconhecer ou não o resultado eleitoral, mas essa cena ela é emblemática por alguns aspectos aqui, por alguns elementos, e levou a subir lá no Twitter a hashtag Bolsonaro Chiliquento, porque foi mais um chilique do Bolsonaro, como ele às vezes ele faz, né? Às vezes ele dá uma despirocada ali e, sabe, dá umas patadas, e ele mostra como ele é um destemperado. Mas antes de vermos esse vídeo aqui, já peço para que você deixe uma curtida aqui nesse vídeo, já deixe seu comentário, deixando um bom sábado, um bom dia para você, e também se inscreva no canal, desse modo você é notificado toda vez que tem um vídeo novo aqui no canal. Isso é muito importante para manter o engajamento aqui, para ajudar a impulsionar o canal e os vídeos. E além disso, confira na Amazon agora, na pré-venda, o livro meu novo, chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre argumentação lógica, sobre debates, sobre ética, como você se comporta ao debater com outras pessoas e também sobre falácias lógicas, erros argumentativos que podem ser equívocos, ou seja, você não sabe como argumentar ou você se equivoca e comete esse erro, ou pode ser mal intencionado para tentar enganar a pessoa, para tentar manipular o debate. Então vamos assistir esse vídeo aqui que viralizou ontem para a gente entender alguns aspectos sobre, bem, o que está se passando, né? Vamos ver aqui juntos. Nós temos muito tempo pela frente. Eu vou dar golpe em mim mesmo, é isso? Não, eu vou dar um autogolpe. Olha só. O sistema do jeito que está, o senhor diz que não é Olha transparente. só. O senhor entrega a faixa Vamos lá. presidencial caso não perca a eleição? Você tá louca que eu fale não, né? Você tá louca, não. Porque o senhor já Manchete. falou, o senhor já falou várias vezes que Vamos o lá. sistema não é transparente, Eu vou que tentar. o senhor não confia, assim, que só vai entregar com o sistema limpo. Vamos lá. Você também não leu inquérito, mas que vergonha pra vocês. Eu não estou falando Você do tá, inquérito. não tô te respondendo. Que vergonha pra vocês. O inquérito de poucas páginas, né? Mas eu não estou falando do inquérito. Mas o inquérito lá, por que houve inquérito? O senhor fala que não é Por transparente. que houve inquérito? Eu Qual não tô foi a... falando do Não, inquérito. você não está falando. Eu não vou O senhor responder. diz. Eu vou responder se você. Vou começar do zero. Você quer começar a fazer a casa pelo telhado? Por que houve inquérito? O senhor diz que não é transparente. O Por sistema quê? eleitoral não é seguro. Eu quero transparência. O Por que sistema todo houve do inquérito? jeito Não dá que para tá. discutir O muito. senhor Eu vou vai embora. pegar- Aí, por que foi aberto o inquérito? Se abre o inquérito, não tem uma motivação, um fato. Por que houve inquérito? Responda. Você não sabe? Mas que vergonha! Eu não estou perguntando. Você não sabe porque eu... Mas o que vai dizer se algo é justo ou não? É um inquérito. É que é tão difícil entender. Será que a ordem é bater na mesa técnica o tempo todo? Alguém sabe por que foi aberto o inquérito? Eu não posso abrir inquérito contra um de vocês sem um fato qualquer, né? Um motivo. Porque houve uma denúncia. Você sabe quem fez a denúncia? Você sabe quem fez a denúncia? Não, pergunta a você. Eu vou te responder uma Mas coisa eu que não você não estou sabe. dando entrevista não, presidente. Então acabou a tua conta de... Bem, como vocês percebem aqui nessa cena, você tem uma repórter fazendo uma pergunta bastante objetiva para o Bolsonaro, e ela pergunta o seguinte, olha, se você perder a eleição, o que é bem provável, se você perder a eleição, você vai passar ou não a faixa presidencial para outra pessoa, no caso, possivelmente o Lula. E o Bolsonaro não responde, ele se recusa a responder, ele começa a tergiversar aqui, né? Começa a fazer um rodeio, e daí fala do inquérito, fala de, sabe, suspeitas de fraude eleitoral, fala de, sabe, coisas que ele tem levantado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, na verdade, ao longo de sua trajetória, tem levantado essas dúvidas, e inclusive, né, fez uma reunião com embaixadores recentemente, que a gente comentou aqui semana passada, ou essa semana, não sei, fez uma reunião com os embaixadores, e foi vergonhosa, foi pavorosa, foi uma vergonha mundial. E aí, ele não responde, a jornalista que insiste, ela vai insistindo, vai passar ou não a faixa? Vai passar ou não a faixa? E ele se recusa a dizer, e daí ele vai lá e dá umas patadas. E aí, como eu falei, subiu a hashtag Bolsonaro Chiliquento. Não é a primeira vez que ele faz isso. Já tiveram situações nas quais ele insultou jornalistas, geralmente mulheres, insultou jornalistas. Teve situações nas quais ele fugiu de entrevista, né? Teve uma vez que ele usou um helicóptero oficial das Forças Armadas para levar parentes para o casamento do filho do Eduardo Bolsonaro. E aí foi indagado sobre isso e ele fugiu das entrevistas. Meu aqui, eu prefiro ver do que responder uma pergunta idiota de você. Estou respondendo? Passa para outra. Outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Já sei qual é a sua pergunta. Para entender por que o senhor não gostaria de responder sobre essa ação? Outra pergunta? Mais nada? Obrigado. Aqui, ó.
Ou seja, ele é uma pessoa que quando é pressionado, ele raramente responde às perguntas ou raramente fica para dar satisfação. Ele é alguém que tem um antagonismo com a imprensa, que vem desde sempre também, né? Ele odeia a imprensa porque a imprensa, apesar de todos os vieses possíveis, apesar dos projetos que possam haver, sabe, em certos jornais ou em certos comunicadores, apesar de haver críticas possíveis à imprensa brasileira, mas a imprensa é aquele espaço de investigação e exposição daquilo que faz os poderosos, ou deveria ser pelo menos, né? Então assim, quando um jornalista vai e questiona Bolsonaro deputado ou Bolsonaro presidente, querendo saber o que ele está fazendo, e que ele preste contas à sociedade, o jornalista faz o papel dele, a imprensa faz o seu papel, e o Bolsonaro se recusa a aceitar isso, tanto que constantemente ataca jornalistas, ataca a imprensa, atacou a Patrícia Campos Mello, atacou outros jornalistas por aí, atacou o Glenn Greenwald, se não me engano. Então assim, ele é alguém que constantemente antagoniza a imprensa porque sabe que a imprensa vai trazer transparência, vai trazer visibilidade para coisas que ele faz, para os erros que ele faz, para os crimes que ele possa cometer. Então esse é um dos modos que a gente possui para acessar o que se passa nos bastidores do poder. Ele não responde porque a resposta me parece um pouco óbvia, né? Eu falei esses dias atrás sobre isso, né? Que eu não consigo imaginar nenhum cenário possível, eu não consigo imaginar, para mim assim, inconcebível imaginar o Bolsonaro, sabe, esperando o Lula subir a rampa para entregar a faixa pro Lula. Me parece inconcebível, me parece inimaginável. Não consigo imaginar essa cena. Acho mais provável que esteja ali o Hamilton Mourão fazendo isso do que o Bolsonaro, porque realmente ele é uma pessoa que, sabe, ele não respeita os ritos, ele não respeita a democracia, ele não respeita as instituições, ele é alguém que tem um desprezo completo pelo jogo democrático. Então, assim, não me parece que ele vai fazer isso. Do mesmo modo como tudo indica que ele vai questionar as eleições, que ele não vai aceitar o resultado das urnas, que ele não vai aceitar a derrota dele, ou mesmo se ele ganhasse, ainda assim ele faria como já fez anteriormente, questionar que os votos não foram computados corretamente, que ele venceu, mas venceu por muito mais. Então, para mim, não há possibilidade de imaginar que ele passe a faixa, por isso ele não responde a pergunta do repórter, porque ele não tem como responder isso, porque ele sabe que ele não vai entregar, e me parece muito provável que ele vá questionar as urnas eletrônicas até o final e questionar as eleições. É que ele segue, é importante ressaltar isso, a agenda trumpista, né? O Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, quando perde a eleição para Joe Biden, ele vai lá e contesta as urnas, no caso lá em cédula, não era urna eletrônica como no Brasil, faz todo um ciclo para tentar atrasar a contagem dos votos, para pedir recontagem, fez todo um, sabe, um malabarismo lá, e isso leva depois, em janeiro, quando a certificação dos votos, né, para comprovar que realmente o Joe Biden seria o novo presidente, os trumpistas, apoiadores do Trump, invadem o Capitólio e pessoas morrem, e foi uma cena que chocou não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Pensar ali que um país superpoderoso, que exporta a democracia, entre aspas, né, que invade outros países para tentar democratizar outros países, tinha uma crise democrática dentro do seu território. Inclusive, nesse momento está acontecendo agora audiências para investigar a culpa do Trump em relação à invasão do Capitólio. E é muito interessante pensar em correspondência ao Brasil, né? O que pode acontecer no Brasil em outubro após as eleições, porque lá houve isso, houve essa invasão do Capitólio. O que pode acontecer no Brasil? Que tipo de atos o Bolsonaro pode instigar? Que tipo de violência ele pode instigar que leve os brasileiros a se preocuparem? Inclusive, há preocupações antes disso, né, prévias a isso. Inclusive, há preocupações em relação ao 7 de setembro. Ano passado, o Bolsonaro tentou, pelo que tudo indica, movimentar suas bases para talvez levar uma ruptura institucional, não deu certo, e esse ano tem de novo, né? Então esse ano aqui, daqui a pouco mais de um mês, haverá o 7 de setembro e há um receio do que pode acontecer. O que vai acontecer? O que o Bolsonaro vai fazer no 7 de setembro, né? Mas, voltando ao Trump aqui, só comentando sobre a audiência que está acontecendo agora, estão acontecendo audiências lá nos Estados Unidos para tentar saber qual foi a culpa do Trump na invasão do Capitólio. E aí a conclusão que estão chegando é que o Trump ativamente permitiu com que os apoiadores fizessem isso. Que ele teria o poder para controlar a massa, a turba enfurecida, que ele teria o poder de se comunicar com ela para poder evitar que elas invadissem ou deixassem o Capitólio, e ele mesmo assim ficou lá, cruzou os braços e ficou assistindo de camarote a invasão do Capitólio, porque ele sabia que isso, né, esse tipo de movimentação poderia atrasar a certificação dos votos e talvez, sabe, não sei, estimular algum tipo de ruptura também, não sabemos. Mas o fato é que isso aconteceu. Daí tem uma reportagem bem interessante que foi capa da Newsweek essa semana. E daí a pergunta é, Trump vai preso? O que seria necessário para condenar um ex-presidente? E daí uma reportagem bem interessante que mostra os aspectos legais aqui da condenação de um presidente, né, nos Estados Unidos nesse caso, como poder criar certos atritos constitucionais, inclusive, como ele poderia se dar um auto-perdão. Isso é uma coisa absurda, né? O presidente comete um crime e ele auto-perdoa os seus crimes de modo a não ter pena. Isso é muito fora da casinha, isso é muito, sabe,
autocrático, né? Um presidente poder fazer isso, não faz sentido nenhum. Então, você tem aqui uma série de reflexões sobre esse assunto. Vou pôr a reportagem para vocês lerem, para quem lê inglês, porque mostra quais são os obstáculos para tentar condenar um ex-presidente por crimes. E aí fala ali que tem bons argumentos para tentar fazer isso, para tentar condená-lo, e há maus argumentos porque isso pode levar a uma crise e pode botar muita cabeça em prêmio, né? Então vamos supor que o procurador da República tentasse indiciar o presidente Trump, daí o Trump consegue vencer a próxima eleição e aí ele vai atrás do procurador-geral. Então assim, tem muitas razões ali para se preocupar em relação a esse assunto. Não sei se o Trump vai pagar pelo que fez também, por incitar a turba ou se omitir. Não sei se ele vai ser preso, mas há argumentos bem fortes no sentido de que é importante que ele seja julgado, porque se não fizerem isso, abre uma brecha perigosa para futuros presidentes. E aí é o caso do Brasil. E aqui a gente retorna, né? Porque o Brasil é diferente dos Estados Unidos, em muitos sentidos, né? Em muitos sentidos políticos, sociais, mas em termos democráticos é bem diferente. A gente tem uma história recente da democracia brasileira, né? Nova República, que começa nos anos 80. Desde então, houve 2 impeachments, do Collor e da Dilma. É um país que está um pouco habituado a rupturas, é um país que está habituado a crises democráticas, é um país que tem uma democracia que parecia ser mais sólida do que realmente parece agora, e já tem um histórico também de prender um ex-presidente, que foi o caso do Lula. A gente viu essa história, a gente acompanha essa história se desenrolando, né? A Lava Jato, o Sérgio Moro, o Lula preso, e aí isso mostra que no Brasil não há tanto receio assim de prender um ex-presidente. Nesse caso, vamos supor que o Bolsonaro vá lá e incite a população à violência após a eleição, após perder a eleição. Me parece que haveria grandes chances de o Bolsonaro ir preso também. E não apenas por isso, por outras razões também. Há muitas questões envolvendo o Bolsonaro aqui que podem levá-lo para a cadeia depois. Então, não me parece que o cenário dos Estados Unidos, né, com certo receio se indicia ou não o Trump, vai se repetir no Brasil. Se o Bolsonaro perder a eleição, eu acho que tem grande chance sim de ele acabar preso e pagar um bom tempo de cadeia pelos crimes que ele cometeu. Porque são vários, são crimes graves, incluindo a pandemia. Então isso pode levá-lo sim para a cadeia e eu espero que isso aconteça. Tanto o Bolsonaro quanto os bolsonaristas que o estão circundando e que fazem parte desse projeto. Então pode ser que a gente veja ano que vem aí, ou nos próximos anos, muita gente do círculo interno do Bolsonaro indo para a cadeia. Veremos. Mas não dá para pensar que será pacífico o negócio. Não dá para imaginar que ele vai deixar o poder tranquilamente, não dá para imaginar que ele vai aceitar o resultado da eleição, e não dá para imaginar de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese para mim pelo menos, que ele vai estar lá esperando o Lula subir e passar a faixa pro Lula. Como eu falei, nem parece concebível isso. Mas me diga o que vocês pensam aí sobre, primeiro, a pergunta da jornalista, né? Ela insistindo na pergunta e o Bolsonaro se esquivando e dando patada. Me pareceu uma ótima profissional ali, sabe, insistindo mesmo. Me responda isso, e ele não responde. É um covarde também, né? Um chiliquento covarde. Depois disso, a história de antagonismo do Bolsonaro com a imprensa. Por que ele ataca os jornalistas? Por que ele ataca a imprensa? Qual é o propósito? A gente sabe qual é, mas me diga no comentário. E por fim, se você consegue imaginar o Bolsonaro passando a faixa presidencial pro Lula. É possível imaginar isso? Eu não consigo, realmente não consigo. Diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Poucas vezes em sua história, o mundo teve ao mesmo tempo uma pandemia das dimensões da Covid-19, um conflito armado envolvendo uma das maiores potências militares do mundo, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, e uma guerra comercial envolvendo 2 gigantes como China e Estados Unidos. O que isso significa em termos de riscos e oportunidades para os próximos anos e décadas? Celso Amorim, que já foi apontado como o melhor chanceler do mundo e um dos 10 pensadores mais influentes do planeta pela revista Foreign Policy, vai nos dar uma aula histórica e imperdível no dia 7 de agosto, um domingo às 8 horas da noite. Terra em Transe. Os desafios e as oportunidades da nova ordem mundial. Você não pode perder essa aula. E para se inscrever é muito simples e é gratuito. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí se inscrever rapidamente para não perder esse encontro que vai ser absolutamente histórico. No dia 7 de agosto a gente se vê. Chame seus amigos e amigas para participar também. Até lá!